aprovada por unanimidade em sessão plenária desta Casa de Leis. Boa tarde aos nossos telespectadores que nos assistem pela TV Alepa com acessibilidade em Libras, assim como os que nos acompanham pela Rádio Alepa e plataformas digitais. Neste momento, será composta a mesa que irá conduzir os trabalhos. Convidamos Sua Excelência, o senhor deputado Rony Silva, presidente da Comissão de Mineração e Energia e proponente desta sessão. Deputado se faz acompanhado, ilustríssimo senhor Camilo Centeno, diretor-presidente do Grupo Rede Brasil Amazônia, RBA. Também convidamos o ilustríssimo senhor Nonato Cavalcante, diretor de jornalismo e promoção, Rádio Clube. Enquanto ele já está chegando, vamos também convidar o ilustríssimo senhor Guilherme Guerreiro, diretor de esporte da Rádio Clube. Convidamos também para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor Gleidson Souza, coordenador de jornalismo e programação da Rádio Clube. Também para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor José Tomaso, coordenador de esportes. Para ocupar os lugares aqui na mesa da frente, chamamos o vereador de Inhangapi, Dunga Araújo. Também convidamos o ilustríssimo senhor J.R. Avelar, repórter. Convidamos também o ilustríssimo senhor Cláudio Guimarães, locutor esportivo. Também chamamos Valmir Rodrigues, locutor esportivo. E também Paulo Cacheado, locutor esportivo. Podem sentar-se, por gentileza. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Rony Silva, presidente desta sessão, para a abertura oficial. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão solene, cumprimentando aqui ao Camilo Centeno, diretor, presidente do Grupo RBA, cumprimentar também ao Nonato Cavalcante, diretor de jornalismo e programação, Guilherme Guerreiro, diretor de esporte, o Gleidson, coordenador de jornalismo, ao José Tomaso, coordenador de esportes também. Cumprimentar a todos jornalistas, a todos aqueles que fazem parte dessa tão bela história, que é a história desses 97 anos, né? Já quase centenário da Rádio Clube. Mas antes, queria poder convidar a todos para que nós possamos ficar de pé para a execução do hino nacional. Excelência, vamos fazer o hino nacional e em seguida logo o hino do Pará, por causa do som aqui, tá?
forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o campo dos espelhos a grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, edico verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serve da justiça clama forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem tem quem te adora. Por gentileza, tome seus assentos. A Rádio Clube do Pará é uma das emissoras mais tradicionais do Brasil.
especialmente na região norte, fundada em 22 de abril de 1928. Ela surgiu 5 anos após a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Seus fundadores foram Roberto Camillier, Heriberto Pio e Edgar Proença, que criaram a rádio como uma associação de amigos apaixonados pelo meio de comunicação. Nos primeiros anos, a programação era bastante rudimentar, com transmissões ao vivo à noite, onde participavam músicos, cantores e poetas locais. A rádio enfrentou desafios técnicos, mas a sua persistência garantiu sua expansão e influência na região. A Rádio Clube foi a pioneira na transmissão esportiva no norte do Brasil, sendo a primeira a narrar uma partida de futebol em 1935, com Edgar Proença no comando. Também foi a primeira emissora da região a transmitir uma final de Copa do Mundo em 1950, entre Brasil e Uruguai. Ao longo dos anos, a rádio passou por diversas mudanças, incluindo a migração da AM para a FM em 2022, garantindo sua modernização e adaptação às novas tecnologias. Hoje, a Rádio Clube continua sendo uma referência em entretenimento, jornalismo e esportes, mantendo sua forte presença na comunicação paraense. Está cumprido o protocolo deste Parlamento. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Rony Silva. Mais uma vez, meu boa tarde a todos, a presença de cada um, de cada uma. A gente quer poder também cumprimentar as pessoas que nos assistem através dos canais de comunicação dessa casa. Essa ideia, doutor Camilo, de poder homenagear os serviços já prestados pela Rádio Clube ao povo paraense. A Rádio Clube ela é certamente um ícone da sociedade paraense. Eu falava isso ontem, inclusive, na entrevista à rádio, que a rádio ela tem um papel social fundamental em todo esse processo, e não é uma história de semanas, né? São quase um século de existência, de pioneirismo, já que a rádio é a primeira da Amazônia, a primeira do Norte, uma das primeiras do país. É uma rádio que tem uma forte identidade com a população paraense, né, seja no destaque ao jornalismo, na divulgação da cultura do nosso Estado, na divulgação da cultura, das manifestações culturais desse Estado, além, claro, de uma importante cobertura jornalística. Então, a ideia de poder trazer essa homenagem, essa singela homenagem, Camilo, à Rádio Clube, tá certo? Por nossa parte, tenho a certeza que é o reconhecimento dessa casa, do nosso presidente, o deputado Chicão, né, de todos os parlamentares que aprovaram, é claro, para que essa sessão pudesse estar acontecendo no dia de hoje, homenageando e reconhecendo, né, essa tão bela história construída por tantos homens, tantas mulheres, ao longo desses quase 100 anos de existência. Mas eu também queria poder aproveitar para passar a palavra para que a mesa também pudesse se manifestar e contar para todos nós um pouquinho mais dessa história, né? E queria iniciar aqui já pelo nosso presidente, pelo doutor Camilo. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui nessa sessão solene. Eu queria começar, antes de contar um pouco para vocês da história da Rádio Clube, queria começar agradecendo o excelentíssimo deputado Rony Silva, um parlamentar que tem feito um trabalho extraordinário, temos acompanhado a trajetória e ficamos muito honrados, muito felizes com essa proposição para essa sessão solene em comemoração aos 97 anos da Rádio Clube. Eu queria, deputado, me permitisse, em seu nome, fazer um agradecimento também a todos os demais deputados que aprovaram essa proposição, e soube que foi por unanimidade, o que nos honrou muito. Agradecer ao presidente da Casa, grande amigo, deputado Chicão,
né? E queria dizer para vocês que isso nos deixou muito honrados, muito felizes, porque é uma homenagem, eu diria, a uma instituição paraense. A Rádio Clube, sim, ela é uma emissora privada, né? Mas eu diria que ela já se tornou um patrimônio do Pará. 97 anos de história, quase um século, como o senhor bem citou, deputado. Né? Quando surgiu lá em 1928, vocês imaginem, 1928, o rádio, a tecnologia do rádio AM tinha surgido 4, 5 anos antes. Na verdade, para ser mais preciso, ela começou por volta de 1920, 1921. E a primeira rádio brasileira surgiu em 1922. E aí, em 1928, a Rádio Clube foi inaugurada graças ao trabalho de entusiastas, pessoas que conheceram o rádio e resolveram trazer o rádio para o Pará. E é um dado curioso, deputado, que muita gente talvez não saiba por que o nome Rádio Clube. E se vocês forem olhar, existem várias rádio-clubes no Brasil. Aqui nós temos a Rádio Clube do Pará, mas tem a Rádio Clube de Ribeirão Preto, tem a Rádio Clube, acho que de Recife, de Pernambuco, né, no Recife, a Ceará Rádio Clube. Então, são várias emissoras que passaram a adotar esse nome de Rádio Clube. Muita gente não sabe, talvez não saiba a razão disso. É que quando isso começou, lá em 1928, na década de 20, vamos falar do Brasil, as pessoas não tinham rádio e não existiam emissoras. Então, eles formavam um clube, pagavam mensalidades, dividiam os custos para colocar a emissora no ar. E ela só ficava por algumas horas no ar. Os transmissores, para vocês terem uma ideia, eu não vou... Talvez eu se exagerar um pouquinho, mas é mais ou menos metade desse espaço aqui que nós estamos ocupando na mesa. Eram enormes, né? Todos valvulados, talvez alguns de vocês nem conheçam mais a válvula. Antigamente, a válvula eram os amplificadores de rádio. Então, eram válvulas mesmo, como se fossem lâmpadas desse tamanho, grandes, pesadas, que colocavam os transmissores no ar. E as potências não eram tão altas. Então, eram potências baixas, mas consumia uma energia enorme, precisava de uma estrutura desse tamanho, usava... como se fossem ventiladores que a gente vê hoje nas nossas casas, era a forma de resfriar essas válvulas, resfriar esses equipamentos, era ventilando. Porque a tecnologia ainda era muito, vamos dizer assim, jovem, eles estavam iniciando essa técnica de transmissão de rádio, e na época só existia AM, não existia FM. Então começaram por aí. Então o clube vinha dessa história, eles formavam um clube, naquele horário... Alguém ia lá nos transmissores, o técnico, o operador iam lá e botavam o transmissor no ar. E nos estúdios ficavam os artistas, pessoas que cantavam, tocavam ao vivo, para que pudessem dar esse entretenimento àqueles que estavam ouvindo. E as pessoas se reuniam, os donos do clube, os participantes do clube, se reuniam, faziam chá, né, um café, e ficavam ali conversando e ouvindo aquela música e tudo, com todas as dificuldades de qualidade em termos de transmissão que existiam naquela época. O som variava muito, chiava um pouquinho, mas era uma coisa assim inovadora. E tinham poucos rádios também. Então eles juntavam, ligavam o rádio, ficavam todos ali ouvindo e conversando, aproveitando esse momento. 2, 3 horas depois, desligava tudo, ia todo mundo embora para casa e acabou a rádio. A rádio só no dia seguinte. Então, era assim que funcionavam as rádios. Por isso, o nome Rádio Clube se espalhou pelo Brasil inteiro. E aqui foi Rádio Clube do Pará. Isso nós estamos falando de 1928. Seguramente, a maioria de vocês, a maioria de nós aqui, nessa sala, não estavam presentes, porque eu não vejo aqui ninguém que possa ter mais de 97 anos. Então... seguramente nenhum de nós viu esse início. Os nossos avós, acho que nem nossos pais, mas nossos avós seguramente podem ter acompanhado essa história quando ela começou. Então, começou aí. Eram entusiastas, eram admiradores, eram pioneiros que resolveram fundar, criar uma rádio e aí
começou a radiodifusão no Pará. De lá para cá, um avanço da tecnologia, as coisas foram modificando, os transmissores foram ficando bem mais eficientes, mais compactos, mais modernos, a tecnologia foi evoluindo e o rádio foi se popularizando. O FM, para que todos saibam, o FM ele só foi surgir 50 anos depois. O FM começou a ser testado no final da década de 40 e da década de 50 praticamente já, e ele só chegou ao Brasil já na década de 60 para 70. Então, é uma tecnologia bem mais moderna, bem mais nova do que o AM. E o AM, como tecnologia, foi se mantendo, apenas aperfeiçoando os equipamentos, a tecnologia, mas a forma de transmitir era a mesma. E aí, para voltar um pouquinho o filme, por volta da década de 40, começou a entrar a publicidade no ar. A publicidade era feita também ao vivo. As pessoas iam para dentro do estúdio para ler os comerciais, para falar, para cantar os jingles dos anunciantes, porque não tinha gravação. Não existia a gravação, a fita cassete, que vocês devem lembrar, aquela fita de rolo que a gente vê em filmes. Isso não existia. Então, eles iam ao vivo para lá, eles iam para dentro dos estúdios fazer isso. E isso acabou trazendo um outro benefício, que foi a história do radioteatro. Os cantores iam para dentro das emissoras, aproveitavam os palcos e cantavam, encenavam peças, declamavam poesias, que, aliás, isso, desde o início da rádio, lá no início, na década de 20, já tinha. As pessoas iam para lá, poetas, e ficavam, né, recitando alguns poemas e tudo, e todo mundo adorava, ficava ouvindo, e tudo aquilo era um prazer na época. Então, isso tudo era ao vivo, não era feito gravado, não tinha essa história de gravador de rolo, gravador cassete, não, era tudo feito na hora. E aí acabaram surgindo com isso vários personagens que depois se transformaram em grandes cantores. Vocês sabem, no Brasil, a história aí de vários intérpretes da música popular brasileira que surgiram no rádio, surgiram nesses palcos que as rádios montaram. Bem, com isso a rádio passou a ter uma publicidade, passou a ter um recurso, ela passou a não mais depender do clube, não mais depender daquela mensalidade que todos pagavam, e ela passou a ganhar fronteiras, ela passou a ganhar outras fronteiras, melhor dizendo, começou a ganhar mais adeptos e foi crescendo. E se transformou, na época, no principal veículo, como não existia outro. A televisão surgiu muito tempo depois. Então, se vocês forem observar, a televisão já é da década de 60, então nós estamos falando de 40 anos, praticamente, ou 30 e tantos anos, em que o rádio reinou sozinho. Não tinha concorrência da televisão. Era o grande veículo. Na época, né, o que a gente vê hoje nas novelas, na televisão, na época, no rádio, eram os radioatores. Eles iam para os palcos, eles iam para lá e encenavam, eles representavam, e as pessoas ficavam ouvindo aquelas radionovelas e eles viravam ídolos. Né? Tenho até orgulho de dizer, já faleceu, eu tive um tio, né, Cássio Centeno, ele era dentista, odontólogo, e ele foi um dos radioatores. Ele, inclusive, eu me recordo disso, ele já tinha alguma idade, e uma vez encontrei com ele no comércio e tudo, e uma pessoa parou e pediu autógrafo para ele na minha frente. Ele era um radioator. Ele encenava, na época o nome artístico dele era Cássio Humberto. Né? O nome dele era Cássio Augusto Centeno, mas o nome artístico dele era Cássio Humberto. Ele tinha um vozeirão e tudo. Então, era assim que era na época. Esses radioatores, eles representavam e as pessoas ficavam acompanhando várias novelas, Direito de Nascer, tenho certeza que os avós de vocês, ou talvez os pais, para quem ainda tem algum pai velhinho, devem lembrar disso aí. Se vocês perguntarem, é capaz de eles saberem. Então, o rádio foi assim, o rádio foi surgindo assim, foi se adaptando. E chegamos, então, aí à década de 70, onde surgiu, 60, 70, onde o rádio FM entrou forte no Brasil, pela qualidade do som. A tecnologia do FM ela tem uma vantagem muito grande em relação ao AM. A qualidade do som, ela não sofre interferência. No rádio AM, talvez alguns lembrem,
Toda vez que tinha um raio, você ouvia no rádio aquele... Podia esperar que daqui a pouco chegava o barulho do trovão. Era o raio que tinha passado, tinha feito uma interferência na transmissão. Ele era muito suscetível a isso. Muito ruído, ele chiava você ligava o eletrodoméstico em casa e algumas vezes interferia no rádio. Então, a tecnologia do AM tem essas dificuldades. O FM não tem, ele foi preparado para ser diferente. Por isso que ele passou a crescer cada vez mais e passou a ter a maior fatia do mercado publicitário pela qualidade do som e as maiores audiências no rádio. E isso começou lá na década de 60, 70, realmente onde começou a competição para o rádio AM. Mas o rádio AM liderou por quase 40 anos toda a comunicação no Brasil, era o único meio que tinha. As pessoas ligavam para ouvir sobre a guerra, para ouvir sobre um pronunciamento do presidente, ouvir alguma notícia nova que tivesse. Era assim que era feita a comunicação, além dos jornais impressos, que todos sabem que, né, surgiram. O jornal, sim, é do século passado, porque o jornal começou lá com Gutenberg imprimindo no papel. Manualmente, ele imprimia folha por folha do jornal e depois botava na rua. Então, foi lá que começou a comunicação. Mas o rádio, durante muito tempo, comandou toda a vida das pessoas, porque era um veículo de massa. Não precisava pagar nada para ouvir o rádio. Bastava ter um radinho de pilha, um rádio desses elétricos, você liga na tomada e você ouvia a rádio, não pagava nada. O jornal você tinha que comprar. Então, foi o grande veículo de massa, foi o rádio e o rádio AM. E a Rádio Clube foi acompanhando essa evolução. Foi se desenvolvendo, né? Passou a ser uma líder de mercado à época, depois veio a concorrência das AMs, as das FMs, as rádios AM começaram a perder mercado. E, recentemente que eu digo, tem quase 10 anos, a ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio, começou um movimento no Brasil, que já tinha ocorrido em outros países, ocorreu na Itália, ocorreu em alguns países no México, em alguns países da Europa também. Além da Itália, tinham outros países que fizeram esse movimento, e começaram a fazer a migração das rádios AM para a FM. Elas ganhavam, com isso o governo passou a ganhar em qualidade de prestação de serviço, porque a qualidade do sinal do AM é melhor que do FM, e podia também liberar essas frequências que as rádios AM usavam para uso na telefonia celular, que hoje ninguém vive sem um telefone celular. Então, havia uma necessidade tecnológica também de liberar o que a gente chama de espectro, onde as faixas de frequência em que cada rádio ocupa. Então, começou esse movimento de migração das rádios AM para as rádios FM. E, confesso a vocês, nós vivemos um grande dilema, porque nós estávamos falando já de 80 anos, 90 anos de rádio AM, na frequência 690. Muitas das vezes era a única forma que o ribeirinho lá tinha de ouvir a rádio, porque ele não tinha canal de televisão, ele não tinha telefonia celular na casa dele, não tinha nada, ele só tinha um radinho onde ele ouvia a Rádio Clube, porque o rádio AM, apesar de ter essa qualidade, vamos dizer assim, menor que do FM, mas ele tinha uma vantagem, o alcance. Você, quando ligava o transmissor, você era captado em lugares muito distantes. Nós, na Rádio Clube, temos até hoje, para provar isso, nós recebíamos carta do Brasil inteiro, porque ainda tínhamos, no AM ainda tinha mais uma outra forma de transmissão, que era o uso da onda tropical. Né? Você ia para o mundo inteiro, você conseguia, quando transmitia, você era recebido, o sinal às vezes subia para uma camada da atmosfera chamada de ionosfera, e lá se propagava. Nós temos carta do Japão. Nós recebíamos carta, o Japão fica do outro lado do mundo, todo mundo sabe, né? No globo, o Japão está na outra ponta, no outro lado. E a gente recebeu carta do Japão, recebemos carta dos Estados Unidos, recebemos carta da Europa, recebemos carta da Alemanha, Europa, no caso, a Alemanha, vários outros países, Inglaterra. Recebemos de todo, porque o sinal ia embora, se propagava. E as pessoas, no interior, em algumas localidades, tinham o hábito de ligar o rádio e ficar procurando a emissora para tentar sintonizar. Quando sintonizava, eles gravavam, olha, vou mandar para vocês, olha, a gente ouviu vocês aqui.
E a gente mandava para ele sempre uma flâmula, um brinde, alguma recordação da rádio, para que até como forma de agradecimento pela simpatia de ter nos comunicado isso. Então, para vocês verem. Então, essa é a história, um pouco, resumindo um pouco a história do rádio. Tinha muita coisa que eu poderia falar, mas é para fazer esse resumo e chegar ao FM. E aí chegamos ao FM e começamos a transmitir, no primeiro momento, muito preocupados, como é que a gente ia desligar o AM, que todo mundo já estava acostumado, era um hábito, e as pessoas migrarem para o FM. Será que isso ia acontecer? Eu, Guerreiro, Nonato, Tomás, discutíamos muito isso, né? E acompanhávamos isso com pesquisas. E aí tomamos a decisão de partir para um momento em que tínhamos a transmissão no AM e no FM. Ficamos 2 a 3 anos transmitindo nas duas faixas de frequência, na frequência do AM e na frequência do FM, para que as pessoas pudessem dizer, olha, nós vamos migrar, nós vamos sair do AM, se prepare e tal, que era para que houvesse essa migração, e assim foi feito. E posso dizer a vocês que funcionou muito bem. Houve uma adaptação perfeita, com essa redução que nós tivemos em termos de espaço geográfico, em termos de cobertura, que, como o sinal do FM não chega tão longe quanto o sinal do AM, o governo criou uma outra alternativa, que é a alternativa que nós temos usado, nós e várias emissoras do Brasil, que são as retransmissoras de rádio. Então, existem várias cidades que captam o nosso sinal e nos retransmitem naquela localidade. E assim o sinal vai se propagando. Manda para cá, daqui manda para lá, e assim vai cobrindo praticamente a mesma área que nós cobríamos antes. Então, não houve isso, nós ganhamos com tecnologia, a rádio se modernizou. Nós temos investido muito ao longo do tempo em 2 pontos que consideramos extremamente importantes. Talvez seja o sucesso da Rádio Clube, ela chegar ao que chega hoje, aos 97 anos, como uma rádio moderna e liderando o mercado. Acho que os 2 pilares, investimento em recursos humanos, em pessoal, o elenco da Rádio Clube, né, por estar na presença de muitos deles aqui, nossos companheiros. O elenco da Rádio Clube é inigualável. Nós não temos, em outras emissoras, profissionais do nível que nós temos na Rádio Clube. O nosso elenco de profissionais é de primeira linha, não deve nada a nenhuma emissora do Brasil. E esse, eu acredito, seja um dos grandes motivos do nosso sucesso. E o outro é o investimento em tecnologia, que nós nunca deixamos de fazer. Hoje vocês podem ouvir a Rádio Clube em qualquer lugar do mundo. Hoje você tem o aplicativo, no celular, você baixa o aplicativo e ouve a rádio onde você estiver. Eu, quando viajo, né, eu estou acompanhando, eu ligo, eu aciono o aplicativo e fico ouvindo a rádio de onde eu estiver. Você pode ouvir também na internet, no computador. Então, a rádio hoje está em todas as plataformas possíveis e imagináveis, lá a Rádio Clube está. Sempre investindo em qualidade, nós temos um equipamento de altíssima qualidade, a maior potência instalada em equipamentos de rádio, transmissão de rádio, é a nossa. Né? Todo esse centro de operações funciona no prédio que nós temos lá na Almirante Barroso, que é a sede do grupo, e realmente, né, sempre que há uma necessidade, nós investimos. A rádio hoje está caminhando fortemente para esse mundo da web, da internet. Nós vamos poder estar transmitindo não só com o som, mas também com a imagem, deputado. Nós vamos estar lá, as pessoas vão poder ver as pessoas dentro do estúdio, falando, dando entrevistas, né? Vocês vão poder acompanhar esse ambiente de trabalho que a rádio tem. Então, em breve teremos isso. Já estamos na fase final de preparação dos estúdios. Acredito que mais alguns poucos meses aí nós vamos estar lançando essa versão nova da rádio web para todos do mundo inteiro. Então, esse tem sido o segredo. Temos, há muito tempo, já uma linha de programação muito bem definida. O esporte, o nosso jornalismo e em alguns momentos, o entretenimento. Todos sabem da força do esporte. Eu estou aqui ao lado do Guerreiro, aqui nós temos o Paulo Cacheado, que me faz sofrer aí, porque ele
além de um grande repórter, um grande radialista, ele joga o remo lá para cima e eu torço para o Paysandu, infelizmente. Nesse momento eu não estou muito confortável. Nós estamos. Esse tem sido um grande ponto, né? A qualidade dos nossos profissionais. Tem o Dinho, que faz essa cobertura para o Paysandu, sofre para burro nesse momento, mas está tentando. Então, esse tem sido um dos motivos, né? Essa equipe de esporte é toda comandada pelo Guerreiro. São profissionais, para vocês terem uma ideia do sucesso do esporte, isso é outra informação, deputado, que eu gostaria de deixar registrado aqui. Quando a bola rola na hora do jogo, a Rádio Clube tem inacreditáveis 80% de audiência. Sobra 20% para dividir entre todas as outras que transmitem o futebol também. Então, é uma diferença assim, bastante grande, bastante expressiva, que nos orgulha muito. Isso é em função esses números não são inventados por mim ou por qualquer um da nossa equipe, são números do IBOP. Quem faz essa aferição para as rádios é o IBOP, é um instituto sério, independente, que atua no Brasil inteiro. Então, ele atesta essas audiências, o que nos deixa, ao mesmo tempo que felizes e orgulhosos, nos dá uma responsabilidade enorme. Toda vez que acontece algum problema, nós ficamos muito preocupados e tentando, de todas as formas, resolver, porque sabemos do imenso público que está nos acompanhando. Existe um aplicativo chamado Rádiosnet que monitora as rádios na internet no Brasil inteiro. Quando a bola rola, a Rádio Clube, acreditem os senhores, está sempre disputando o primeiro, segundo ou terceiro lugar no Brasil. Várias vezes nós somos primeiro. Obrigado. Nós somos primeiro lugar, passando Rádio Tupi, Rádio Globo, Bandeirantes, Itatiaia de Minas, que é uma outra referência no rádio brasileiro, Jovem Pan. Então, a Rádio Gaúcha, são rádios que têm referências no Brasil inteiro, são conceituadíssimas. E a Rádio Clube está lá em primeiro lugar. Quem quiser conferir, fica monitorando rádios.net, não é isso? É só baixar e você fica vendo o ranking das emissoras. E está lá a Rádio Clube sempre entre as primeiras, quando não está em primeiro. Então, é mais uma demonstração do trabalho que vem sendo feito pela equipe. Com muita seriedade, muita responsabilidade, dedicação. E temos um outro ponto muito importante, que é o jornalismo, comandado pelo Nonato Cavalcante. É um jornalista altamente conceituado, o deputado Rony já nos falou a respeito dele, já deu até entrevista conosco, para nós, aqui na rádio. E o Nonato comanda uma equipe de jornalismo, que cobre diariamente todos os fatos que estão acontecendo no nosso Estado. Ele é um jornalista experiente, é um âncora, então não só ele dá a notícia, como ele comenta a notícia. E já tem isso há muitos anos e sempre na liderança, sempre sendo o primeiro naquele horário entre os ouvintes de rádio. Então, é um outro ponto em que a Rádio Clube é muito forte, no jornalismo. Temos uma equipe diária cobrindo todos os fatos que estão acontecendo na cidade, trânsito, acontecimentos políticos, acontecimentos na área cultural. Nós estamos sempre cobrindo para que os nossos ouvintes possam estar bem informados, diariamente bem informados. E temos um braço também, já numa escala um pouco menor, no entretenimento, em que a rádio tem alguns programas e que, neste momento, ela toca música. E aí a gente procura tocar a música, ou a música popular paraense, por causa da identidade que nós temos com o Pará, ou aquelas músicas que os nossos pais, os nossos avós ouviam. Existem 2 horários em que a Rádio Clube é campeoníssima de audiência. É que nós temos, no sábado, até às 9 horas da manhã, nós tocamos músicas da década de 60, 50, e ganhamos sempre, na hora da medição da audiência, nós ganhamos sempre em primeiro lugar. E temos outro horário no domingo agora, que quem faz é até o Nonato, que também é outro horário em que nós, no entretenimento, também lideramos
a audiência de rádio. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Resumindo um pouco para vocês, foi essa tem sido a nossa trajetória. O segredo desse sucesso está nisso, está nesses profissionais que fazem a rádio, está nos investimentos em tecnologia, está na preocupação, no compromisso com a qualidade do trabalho que a gente faz. Eu queria, para encerrar, acho que falei demais, desculpem se eu me estendi aqui, né, nesses comentários todos, mas eu queria, para encerrar, mais uma vez, agradecer, deputado Rony, obrigado por esse momento, obrigado por essa homenagem. 97 anos de história e caminhando para os 100. Nós já estamos preocupados como é que nós vamos comemorar os 100 anos da rádio. O que a gente vai fazer? Né? Tem que ser uma grande festa, porque 100 anos é uma história, né? Um século. E precisamos realmente comemorar bem. Mas realmente a preocupação é diária, é permanente, para que façamos sempre um grande trabalho, digno das audiências que temos, digno do Pará. O nosso compromisso com o Pará é total. Carregamos o nome da rádio, o nome do nosso estado, na nossa rádio. Rádio Clube do Pará é a única rádio que tem isso. Põe o nome do estado no seu nome. Então, temos esse compromisso. Temos orgulho de ser do Pará. Essa é uma campanha, aí já falando como presidente do grupo. O Grupo RBA sempre abraçou essa bandeira. Nós temos orgulho de sermos do Pará. Se vocês observarem a logo da RBA, a nossa logomarca, hein, vocês vão ver que no centro dela era um globo, uma bola, lembrando que a transmissão ela se dá em todas as direções, para todos os lados, indistintamente. A transmissão ela é homogênea, ela, né, segue para quem quiser, para todos os públicos, para todas as regiões. Mas tem no centro dela a estrelinha do Pará. Aquela estrelinha azul que caracteriza a nossa bandeira, está lá no centro da nossa logomarca. Em torno dessa estrelinha, vocês vão ver as cores do Pará, o azul, o vermelho e o branco, e vão ver o verde e amarelo do Brasil também. Então, a gente conseguiu juntar Pará, Brasil, no nosso logo, para mostrar o nosso compromisso com a nossa terra, com o nosso estado e com o nosso país. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Obrigado pela paciência de vocês em me ouvir. Eu quero realmente registrar aqui a minha gratidão por essa sessão de homenagem aos 97 anos da Rádio Clube. Nós aqui ficamos agradecidos pela presença de vocês. Fica registrado aqui nos anais dessa casa, né, um pouco da história, né, dessa tão bela história da Rádio Clube. Eu acho que todos aqui, as mais diversas gerações, têm uma memória afetiva com a Rádio Clube, Camilo. Gente que escuta, seja o fã do esporte, o fã do jornalismo, a Rádio Clube, de fato, eu digo que ela é a voz oficial do esporte paraense, né, das principais torcidas, como o Remo e Paysandu, como você falou, o Cacheado, que nos faz muita raiva, né? Então, para quebrar também um pouco do gelo, né? Mas o Nonato falou que tudo passa, né, Nonato? Tudo passa, então a gente... Amanhã é outro dia. Por enquanto, nós estamos por aqui sofrendo, né? E vamos ter que aguentar um pouco mais o Cacheado, né? Mas a gente fica muito feliz de poder ouvir essa história, Camilo, mesmo sabendo com tantos avanços das mídias sociais, né? E a Rádio Clube sobrevive a tudo isso, porque ela vai se adaptando a esse tempo todo, se modernizando, né? E, de fato, a rádio ela é um patrimônio do estado do Pará, é um patrimônio do povo paraense, né? O paraense tem essa memória afetiva, tem na Rádio Clube essa tradição. Mas agradecer, Camilo, mais uma vez, e aproveitar agora para a gente poder também ouvir o diretor de jornalismo, né, e programação da rádio, Nonato Cavalcante. Deputado, boa tarde, amigos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, aliás, ontem eu dizia que a Rádio Clube tinha vivido duas fases, uma viveu e a outra estava a viver.
Hoje eu digo que a Rádio Clube se resume em 3 fases. A primeira fase foi da fundação até 1993, quando passou a integrar o grupo RBA de comunicação. A segunda fase se prolongou até 2022, 2023, quando nós entramos efetivamente no time das FMs. Essa é a terceira fase. Se na primeira fase deu certo, na segunda foi muito melhor ainda, quando a Rádio Clube se consagrou como a emissora mais ouvida em todo o estado, em pelo menos 29 anos consecutivos. Muito bem. Aí poderia-se dizer o seguinte, e agora, na FM? Estamos com a mesma finalidade. Vamos chegar lá. Aí poderia-se dizer o seguinte, mas qual é o segredo do sucesso da Rádio Clube? Eu vou fazer uma comparação aqui entre 2 pontos, eu diria, extraordinários. Não tem uma orquestra de música? Tem, né? Aí tem o público, que no caso da Rádio Clube seria o ouvinte, que adora aquela orquestra. A orquestra é composta por profissionais do microfone e também o pessoal da assessoria, assim por dizer, técnicos, enfim, redatores, repórteres. Mas para que essa orquestra simplesmente alcance aquele sucesso extraordinário, precisa de um maestro. E o maestro está aí, Camilo Centeno. Desde 1993, juntamente com o nosso amigo Francisco Melo, que já se foi, o Francisco se foi, mas a qualidade do grupo RBA foi mantida com a maestria do Camilo Centeno. Então, eu digo o seguinte, a Rádio Clube é líder de audiência, é líder de audiência, diria até que é a emissora mais ouvida do Brasil proporcionalmente. E os números estão aí. Desde 1996, a Rádio Clube é líder de audiência e sempre se distanciando, sempre a cada pesquisa da segunda colocada. Mas por quê que a Rádio Clube alcança esse sucesso absoluto? Pelos profissionais que tem, pelos ouvintes que são apaixonados pela programação da Rádio Clube e pelo maestro que temos, que é o Dr. Camilo Centeno. É isso aí. Muito obrigado, deputado. Doutor Camilo ganhou agora um maestro, né? Ele é maestro agora, maestro. Maestro agora, Nonato. Obrigado, Nonato. Me permita aqui só dizer o seguinte, não é tudo isso que ele disse, não. Pessoal, não é eles têm... ninguém ganha jogo sozinho. É porque esse time é muito bom. Não é difícil administrar um time tão bom quanto esse que joga afinado. Então, eles é que merecem esse sucesso. Obrigado, Nonato, por suas palavras. Vamos dar prosseguimento para a gente tentar adiantar. Vamos também ouvir agora o nosso diretor de esporte da rádio, Guilherme Guerreiro. Pode puxar para lá. Isso. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Deputado Rony, é uma alegria, é um orgulho para todos nós vivermos este momento que eu tenho dito que o ano de 2025 é o ano que a gente inicia a contagem regressiva para o centenário da Rádio Clube. A gente tem conversado muito sobre isso e, sem deixar de olhar para toda a história, sem deixar de respeitar e reconhecer as nossas origens, sem jamais esquecer tudo que a Rádio Clube construiu ao longo desses 97 anos, exatamente por essa sensibilidade da direção do Grupo RBA, tendo à frente o Dr. Camilo. A Rádio Clube é uma rádio de vanguarda, é uma rádio com olhar para o futuro, é um perfil muito claro. E
a gente tem utilizado essas ferramentas todas essas plataformas digitais de uma forma muito positiva. A Rádio Clube incorporou todo esse aparato tecnológico na sua programação como um todo, né? E a gente tem esse reconhecimento. Essa interatividade que a gente vive hoje, a Rádio Clube, sem falsa modéstia, já fazia e já faz isso há 50 anos. A programação da Rádio Clube sempre foi pautada pelo sentimento de quem nos ouve, pela carência, pela cobrança, respeitando o que o ouvinte que nos acompanha nos orienta, porque ele é que norteia tudo aquilo que a gente desenvolve. E isso vale para esta programação que é totalmente balanceada, com jornalismo, com entretenimento, prestação de serviço, esporte. Ela tem esse balanço que é o que consagra estes números superlativos que a Rádio Clube detém. Eu não vivi, vocês devem imaginar, a época da sociedade lá, né? Lá em 1928 eu ainda não estava presente, obviamente. Mas eu pude viver esta primeira fase da Rádio Clube que o Nonato citou aí, porque eu entrei garoto na Rádio Clube em 1975, e lá se vão 50 anos, né? Mas eu entrei garoto, repito, garoto, calça curta, né? Ainda começando a minha vida. É como diria Guerra. Oi. Como diria o velho sábio popular, você não é velho, não, você começou cedo. Comecei cedo, bem cedo, bem cedo. E comecei numa função que hoje não existe mais, né? Auxiliar de rádio escuta, vocês também não vão saber o que é isso, e eu nem vou demorar a explicar, que vocês vão continuar sem entender. Então, não adianta, não vai adiantar. Mas eu posso dizer para vocês que eu acompanhei um pouco desse rádio valvulado, deste gravador de rolo que o Camilo citou aqui, que a gente marcava a gravação com um pedaço de papel para saber exatamente onde iniciava e onde terminava. Passei pela cartucheira, enfim, e fui vivendo toda essa experiência e aprendendo, principalmente com os ouvintes, porque os ouvintes eles têm uma percepção muito mais aguçada do que a nossa. A gente está envolvido e, às vezes, não percebe um detalhe, não enxerga um ponto que a gente pode corrigir. Então, por isso que eu considero que esses números superlativos da Rádio Clube, eles são conquistados graças aos ouvintes. São eles que são os grandes vitoriosos desta trajetória especialíssima da Rádio Clube do Pará. A Rádio Clube ela é tão forte nas suas origens que hoje, aliás, desde que ela foi incorporada ao Grupo RBA, ela colocou na sua razão social o seu principal prefixo, o prefixo mais famoso da Rádio Clube, que é o PRC5. Você chega, ainda hoje, se você chegar numa região remota do Pará, o ribeirinho pergunta, você é da PRC5? Ele não pergunta se é da Rádio Clube, ele pergunta se é da PRC5. Tão forte esse prefixo foi na história da rádio, e é. Por isso ele faz parte da razão social da empresa. Então, a Rádio Clube ela olha para o futuro sem esquecer o passado. Ela é moderna sem deixar de valorizar a sua história, sem deixar de caracterizar o saudosismo, que é fundamental para a construção dessa linda história que a Rádio Clube está construindo na radiodifusão brasileira. A radiodifusão brasileira respeita a Rádio Clube e a Rádio Clube é um patrimônio da radiodifusão brasileira. É nosso, é importante que seja, e eu brinco muitas vezes com o Camilo que eu digo que a Rádio Clube é de todos nós. Existem os acionistas, existem os proprietários, mas os donos somos nós. Essa é que é a realidade. É patrimônio, então nós fazemos parte disso e ela é nossa. E por isso a gente luta por ela, quer que ela cresça, que ela seja cada vez mais forte. A Rádio Clube foi, no passado, a voz que fala e canta para a planície. Hoje, a voz que fala e canta para a planície e para o planeta, né? Então, meus amigos, eu só tenho que agradecer a vocês por esse momento, a você, deputado, por nos proporcionar este
momento especial que estamos vivendo aqui, de reconhecimento dessa história linda, que é a história da Rádio Clube do Pará. Usando ainda para finalizar o que o Dr. Camilo falou com relação ao orgulho, né? A Rádio Clube hoje, se ela é tudo o que ela é e que nos dá esse orgulho, ela conquistou esse orgulho pela força-tarefa de grandes profissionais em todas as suas gerações. E a gente tem que aplaudir quem construiu e quem ainda vai seguir a partir deste momento com essa trajetória maravilhosa que a Rádio Clube nos proporciona. Então, a Rádio Clube é orgulho de ser do mundo, é orgulho de ser do Brasil, mas principalmente é orgulho de ser do Pará. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, por suas palavras também. De fato, a Rádio Clube tem essa tradição, e essa tão forte identidade com o povo paraense. E ouso a dizer que, sim, é um patrimônio, de verdade, é um patrimônio da sociedade paraense. Você falou, tem os seus donos, seus proprietários, acionistas, mas, de fato, ela, sem sombra de dúvida, é esse patrimônio do povo paraense, e a gente vai festejar, se Deus permitir, esses 100 anos também da rádio. Eu vinha no carro lendo o Diário do Pará, né, quando eu vi que era aniversário da Rádio Clube. Eu digo, na mesma hora eu liguei pro pessoal nosso do jurídico e falei, cara, nós temos que prestar uma homenagem a uma história tão bonita como essa, né? De uma identidade tão forte como é o da Rádio Clube. E aí, bora fazer uma sessão solene para homenagear. Pronto, pode marcar o dia e a hora. Eu digo, agora tem que ligar para eles, para saber se eles querem, né? Liga lá para o doutor Camilo, liga para ele para saber se eles querem receber essa homenagem aqui da Assembleia. A gente lançou a ideia para o presidente, o deputado Chicão, levamos isso ao plenário, graças a Deus. Estamos aqui nesse momento. E queria ouvir, né, o coordenador de jornalismo, né, o Gleidson, que é nosso colega também aqui de casa. Gleidson. Muito boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Primeiramente, agradecer a você por esse momento especial que a Rádio Clube vive, né? E muito se falou aqui na mesa sobre gerações, e aí eu venho, né, novo, entrando na Rádio Clube lá em 2013, como produtor da rádio, encontrando essas feras para trabalhar, como o doutor Camilo, Nonato Cavalcante, Guilherme Guerreiro no esporte, o Tomaso. E a gente foi caminhando, trabalhando até chegar aqui e falar de geração, né? A gente aqui eu quero pedir licença e agradecer a presença da nova geração, que é o Renan Melo, que está ali, que é nosso repórter, e o Igor Oliveira, que também está ali atrás. E nós somos a geração nova da Rádio Clube que tem essa responsabilidade, de continuar a veracidade da informação, levar o jornalismo, levar o esporte com responsabilidade, com credibilidade a qualquer um que ouça a Rádio Clube, seja aqui na capital ou no interior do estado, ou até fora, no mundo, quem sabe, né? Quem sabe a gente chega no mundo através das plataformas digitais, que é a nova geração. Então, a Rádio Clube, com a nova geração que a gente vive, né? Hoje, a gente tem esse papel muito importante de trabalhar com essa responsabilidade. Apesar de ser uma geração nova, mas é uma geração com responsabilidade diária de levar o jornalismo da Rádio Clube ao comando de Nonato Cavalcante, que a gente tem esse dever, né, de apurar o que vai para o ar diariamente. Nós temos uma pauta um dia anterior do que vai para o dia seguinte no ar, né? Seja da política, seja do entretenimento, seja do esporte, a área do jornalismo completa, da informação, melhor dizendo. Tá? Então, esse momento que a gente vive, de 97 anos, eu tenho 16, quase 16, vou dizer assim, da Rádio Clube, vivendo essa história. Então, para mim, é muito importante esse momento, eu sou muito grato a todas as oportunidades a me dadas dentro da Rádio Clube. Está ficando velho também. E, mais uma vez, agradecer você por ter enxergado essa necessidade de homenagear a Rádio Clube, que tem um papel fundamental no Estado, no Brasil e no mundo. Obrigado.
Obrigado, Gleidson. Suas palavras também. E certamente vocês têm um desafio muito grande pela frente, viu? Porque para manter o pique dessa turma aí, vocês vão ter que... Essa nova geração vai ter que trabalhar muito, né, Camilo? Eu tenho certeza que vão dar conta de todo o processo. E para a gente poder, por fim, ouvir também o coordenador de esportes da Rádio Clube, querido Giuseppe Tommaso. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Rony, e aos nossos colegas que compõem a mesa. É até difícil eu falar aqui, porque o que já foi dito aqui é o pacote completo. Vou só, eu diria, complementar em algumas curiosidades, porque eu não imaginava que um adolescente, não é pré-adolescente, um adolescente já para a fase adulta, quando eu cheguei do Rio de Janeiro aqui em 1978, pudesse trilhar a carreira que conseguir, né? Começando pela Rádio Clube, e inclusive no ano que ela completava 50 anos, ao lado do Guerreiro, aí nós estávamos juntos nessa primeira fase, como disse o Nonato, né? E poder vivenciar e participar direto dessa segunda fase e, mais do que nunca, da terceira fase, que é esse momento que a gente vive, né? Essa transformação, e bem colocada pelo Guerreiro, e sem esquecer a sua história, vivendo o momento do presente e pensando no futuro. Como já bem disse o Gleidson, temos aqui o Jorge Anderson, que chegou agora, locutor da rádio, o Valmir, que é dessa nova geração, e os meninos, o Renan, o Igor, e muitos nos honra de poder integrar essa equipe. Eu não digo que é equipe, e a gente tem esse condão do sorriso de ver o Cachado contando as piadas dele, como o Valmir, na sala, nas oportunidades que temos de estar reunidos, e eu considero a Rádio Clube, na verdade, não é uma equipe, é uma família. A gente constituiu uma família. E essa família, ela acaba ultrapassando os laços da próprias famílias, porque elas se integram. Então, é mais do que amizade, é mais do que um companheirismo. A gente vive como irmãos, uns ajudando aos outros, nos momentos de aperto, de sufoco, né? E isso é que nos faz fazer, nos deixa cada dia mais convicto de que não é ser da profissão, é participar da Rádio Clube e integrar a equipe, né, comandada pelo maestro, como disse aí o Nonato. Falta só a baqueta, né, Camilo? E isso me faz muito feliz, cara. E como o Guerreiro comemorou esse ano os 50 anos de vida no rádio, eu já me preparo para o ano que vem. Inclusive tatuado aqui, né? 1976, setembro de 1976, na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, que não existe mais. E também vivi o tempo da válvula, viu, Camilo? Me lembro do rolo, de marcar com fitinha, de tudo isso, com aquele BTP tipo lata de azeite, né, que pesava 30 quilos na mão. Mas pude vivenciar tudo isso e hoje a gente vive a tecnologia. Porque no início das coberturas internacionais que a Rádio Clube me proporcionou, eu vivi sufocos que só Deus sabe, que era para a gente poder passar uma notícia ou transmitir uma entrevista, e hoje com um simples celular você manda imagem, você manda o áudio, você manda o vídeo, e é muito mais fácil. Então, e fica muito mais fácil a gente poder falar sobre isso, porque quem passou o sufoco lá atrás, hoje nada em águas claras e calmas, né? Mas nem por isso nos deixa ou nos tira a responsabilidade do dia a dia, como já foi dito aqui, que é dar aos nossos ouvintes, né, como a gente
pauta nas transmissões esportivas. Abraços no momento exato, a gente recebendo pelo WhatsApp ou pelo YouTube, lá na página da Rádio Clube. A pessoa está ouvindo em Portugal, nos Estados Unidos, Atlanta, na Suíça, onde nós temos muito ouvinte na Europa, né? E a gente faz com que o nosso trabalho seja não só do Pará, do Brasil, mas do mundo, como foi dito aqui. Então, eu fico muito honrado, muito feliz. Não me considero um intruso, hoje eu sou um carioca, né? Eu sou mais paraense do que carioca, vivo aqui há mais tempo do que morei no Rio, né? Então, o Pará é a minha casa, é a minha terra hoje, né? De coração. E fico muito feliz, muito grato pela homenagem, me emociono, realmente sou um cara, sou uma geleia para isso, apesar de ser o tamanho de forte, mas nós temos o nosso lado sensível, a sensibilidade nos leva a isso, e fico muito feliz de estar nesse momento aqui, de coração, e agradeço ao deputado Rony pela lembrança, pela homenagem, e não só em meu nome, em nome de todos os nossos companheiros, operadores, técnicos de externa, aqueles que fazem realmente né, a retaguarda para que aqueles que estão no microfone possam proporcionar o melhor aos nossos ouvintes, e nunca deixar de esquecê-los, como disse o Nonato, né? É uma equipe, e a equipe, nós somos apenas ok. Tem uns que tocam tambor, outros tocam a corneta e outros com a baqueta vai lá e comanda, né? Obrigado, deputado. Parabéns à Rádio Clube do Pará. É uma honra fazer parte dessa família. Obrigado, Tomaso, pelas palavras, inclusive emocionadas. Acho que isso ainda acrescenta mais a essa nossa homenagem. Muito grato a todos vocês, a presença de cada um, de cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nos ouvindo. Fico muito feliz realmente em poder saber, doutor Camilo, que essa homenagem... Eu só queria fazer uma lembrança aqui, que o grande responsável de eu estar aqui, né, nesse momento, não está mais entre nós, é o querido Ronaldo Porto. Queria que fosse lembrado, e até uma salva de palmas para ele. Tem uma responsabilidade enorme nessa fase de virada de chave da Rádio Clube. Mas a gente também quer poder, doutor Camilo, em nome de todos aqueles que fazem parte dessa história, que fizeram parte dessa história, poder aqui prestar algumas homenagens nesse momento. E eu quero devolver para o cerimonial para que a gente possa dar prosseguimento. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará presta neste momento homenagens especiais no ensejo das comemorações em homenagem aos 97 anos de fundação da Rádio Clube. Para dar início a este ato, convidamos o deputado Rony Silva para se posicionar aqui nessa sala. A gente faz o contrário, e atrás mesmo, aqui mesmo. Tá? Ficar de pé para homenagear aqueles que têm os seus nomes grafados na trajetória de excelência da Rádio Clube do Pará. Chamamos o primeiro homenageado, Dr. Camilo Centeno, diretor-presidente do Grupo RBA. Acompanhe as fotos aí com o Baltazar, fotógrafo da Assembleia Legislativa, é o mestre das fotografias. E todas as fotos vão estar na plataforma da Assembleia Legislativa. Você pode fazer o download das fotos. Nosso segundo homenageado, Cláudio Guimarães, locutor esportivo. Não está presente? Ok, não está presente. Chamamos o Valmir.
convidamos Valmir para receber em nome do Cláudio Guimarães. Próximo homenageado, Cleidson Souza, coordenador de jornalismo e programação da Rádio Clube do Pará. Próximo homenageado, Guilherme Guerreiro, diretor de esporte da Rádio Clube. Chamando o próximo homenageado, Giuseppe Tomaso, coordenador de esportes. Também convidamos para receber a sua homenagem J.R. Avelar, repórter. Também para ser homenageado, Nonato Cavalcante, diretor de jornalismo e programação da Rádio Clube do Pará. Chamamos também Raimundo Nascimento, o Ventinho, que vai ser homenageado e representado pelo Cacheado. Ok. Retorne agora aos seus lugares, por gentileza. Encerrada. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma foto oficial com todos os homenageados, cada um com o seu diploma na mão. Um ao lado do outro, por gentileza. Fotos de Baltazar, mágico da fotografia. Ok. Vamos retornar agora aos lugares, por favor. Com a palavra, o deputado Rony Silva, para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um, de cada uma, dos senhores e das senhoras, das pessoas que nos assistem nesse momento, através dos canais de comunicação da Assembleia. Mais uma vez, obrigado, doutor Camilo, diretor do grupo, obrigado pela presença, pela acolhida. Nonato Cavalcante, a voz marcante, xará do meu pai, Nonato. Guilherme Guerreiro, o Gleidson, o Tomaso, a todos presentes. A gente fica muito feliz. Fiquei muito feliz em poder conhecer um pouco mais da história da rádio, um pouco mais desses bastidores, né?
contados aqui. A gente ouve, só fica ouvindo as vozes, né, no rádio. Eu gosto muito, Camilo, de assistir os jogos e coloco na rádio para ouvir a rádio ao mesmo tempo. Vendo o jogo e ouvindo a clube, é verdade. Aí, às vezes, o cacheado, né, mais uma vez, que aborrece a gente, tudo, mas é verdade, a culpa não é dele, né? Cacheado, para encerrar a sessão, sem comentários. Mas, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Fico muito feliz em poder conceder essa homenagem à Rádio Clube. Essa casa agradece, está registrado, né, para gerações futuras esse momento de reconhecimento dessa casa, da Assembleia Legislativa do Estado. Mais uma vez, em nome do nosso presidente, deputado Chicão. Em nome de Deus, às 16 horas, eu declaro encerrada a sessão solene. Lembrando a todos que tem um coquetel especial para todos os participantes desta sessão.